Novamente para ordenar dados, clicando aqui, vamos tentar fazer aqui novamente a mesma ordem. A questão que sucedeu no vídeo anterior sucede novamente aqui, portanto o melhor será ou aqui no separador base em ordenar e filtrar ordenação personalizada, ou em dados e efetuar um clique em ordenar, selecionar a opção os meus dados têm cabeçalho e a partir daí fazer ou dentro desta mesma janela ou eventualmente nos botões a ordenação que nós quisermos dar. Neste caso, ou ordenaremos por nacionalidade ou ordenaremos por nome, de A a Z ou de Z a A, com as opções destes dois botõezinhos aqui, ou com a opção de abrir a janela e escolher qual é a ordem que nós pretendemos efetuar aqui nesta ordenação. Aqui neste caso temos duas colunas, não há grande ordenação a dar, mas suponhamos que temos três colunas. Vamos aqui ordenar, os meus dados têm cabeçalho, portanto vou ordenar por nome, de A a Z, e cá está ordenado nome de A a Z, mas também posso fazer o seguinte, imaginem que eu quero ordenar por habilitações de A a Z, depois vou carregar aqui onde diz adicionar nível, e em seguida por profissão também de A a Z, e neste caso temos dois tipos de ordenação, primeiro por habilitação, e depois dentro da habilitação por profissão, no caso aqui doutoramento consultora, e depois doutoramento investigadora. Portanto, se quisermos, é possível escolher mais do que uma ordenação. Eu vou eliminar aqui um nível e vou fazer agora primeiro por nome, de A a Z, e depois por aqui, nome de A a Z, e depois por profissão também de A a Z. Neste caso, não vai ficar uma ordenação muito atraente em termos de resultado, porque ordenamos primeiro por nome. Vamos fazer ao contrário. Vamos aqui ordenar. Reparem como eu selecionei alguns dados. Ele pergunta-me se eu quero continuar com a seleção atual ou expandir a seleção. Caso eu não selecione nada ao fazer isto, ele faz aqui a abertura do ficheiro, da janela conforme deveria ser. Vamos aqui fazer com que o nome passe para a segunda opção, portanto, primeiro por profissão e depois por nome. E neste caso já temos aqui a ordenação primeiro pelas profissões e depois pelos nomes. Portanto, basicamente, nós poderemos sempre optar pelo tipo de ordenação que nós quisermos e podemos fazer mais do que uma ordenação e assim ter uma ordenação mais correta, eventualmente, da informação que nós estamos a tentar trabalhar. A próxima folha tem a ver com gráficos. Nós vamos aqui completar esta coluna e vamos efetuar aqui a seleção destes dados para fazer um gráfico, separador inserir, e vamos escolher aqui um gráfico circular, por exemplo, e cá temos o nosso primeiro gráfico. Arrependemos, não é este gráfico que queremos, então vamos anular o que acabamos de fazer. Vamos novamente inserir, vamos escolher um gráfico de colunas, e teríamos aqui o nosso gráfico de colunas. Podemos carregar e posicionar o gráfico onde pretendermos. Podemos ainda, com o gráfico selecionado, e reparem, se eu carregar fora do gráfico, há aqui uma barra a seguir à ajuda que desaparece, um separador, que só é visível caso nós tenhamos o gráfico selecionado. Podemos selecionar aqui um formato, um aspecto diferente para o gráfico, um novo estilo. Podemos também mover o gráfico, carregar aqui e mover, por exemplo, o gráfico para uma nova folha chamada Example. E cá estaria o gráfico ligado à folha anterior, mas numa folha à parte. Caso queiramos colocá-lo novamente numa folha, podemos mover o gráfico e agora escolher qual a folha onde nós queremos encaixar o gráfico, por exemplo, em gráficos 1, fazendo com que esta folha desapareça e com que o gráfico volte à folha anterior. Podemos alterar o tipo de gráfico e, por exemplo, escolher um gráfico de linhas. Podemos trocar aqui as linhas por colunas e obter aqui os meses, em vez de obter aqui o valor das linhas, portanto, obter as respectivas colunas e as linhas ficarem aqui em baixo. Podemos alterar as cores do gráfico, escolher um jogo de cores diferente. Um esquema rápido seria aqui basicamente
escolhermos se queremos ou não ver, por exemplo, legenda, queremos ver uma pequena tabela, um resumo da tabela que está na folha, no gráfico também, portanto aqui podemos escolher opções diferentes. Temos aqui, e vou aqui escolher uma opção diferente, vou escolher este esquema aqui. Podemos vir aqui adicionar elementos do gráfico, escolher um título para os eixos, para o eixo horizontal, escolher um título para o eixo vertical e escolher um título para o próprio gráfico. E agora, carregando aqui, colocar o nosso próprio título. Aqui poderíamos ter, por exemplo, quantidades. E aqui teríamos, por exemplo, a descrição. Ter cuidado também ao selecionar aqui estas partes, porque é possível reposicionar não só o gráfico inteiro, mas também os elementos dentro do gráfico, como por exemplo aqui este elemento. Fazer um novo gráfico, portanto aqui na folha gráficos 2 temos mais alguma informação. Imaginem que queremos fazer um gráfico com a descrição do automóvel e as vendas. Para que eu possa selecionar colunas interpoladas, posso selecionar aqui a primeira secção, tecla Ctrl e agora com o rato selecionar outra secção. Novamente, separador inserir. Vou utilizar agora gráficos recomendados e o próprio Excel vai recomendar alguns gráficos para esta seleção que nós acabamos de fazer. Vamos selecionar aqui a primeira. Temos aqui o nosso gráfico. Mais uma vez, poderíamos aqui alterar algum esquema de cores. Poderíamos alterar o próprio estilo do gráfico. Podemos alterar a escala. Eu vou carregar com o botão direito do rato aqui, escolher formatar eixo e posso dizer que o mínimo é 0, mas que o máximo serão 500. Vou fazer Enter e com isso consigo fazer aqui a resseleção. Ok. E com isto temos mais um pequeno exemplo do que seria aqui a criação de gráficos. Obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.